crime não escolhe lugar ou temperatura, mas sempre encontra na alma gelada um lugar para florescer. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje estou aqui para falar do Sherlock os Aventureiros, O Mistério dos Planos Roubados. Sherlock os Aventureiros, volume 1, O Mistério dos Planos Roubados. Sherlock os Aventureiros, ele foi escrito pelo A.Z. Cordenonce. Não sei se vocês se lembram, eu já fiz uma resenha de um livro do Cordenonce, que é o Guanabara Real, A Alcova da Morte, que ele escreveu em conjunto com outros dois escritores. Agora, este livro é só dele. Ele é um livro lançado pela AVEC, em 2017, bem no finalzinho do ano, então foi agora há pouco. Esse livro é novidade, super recente. O livro ele tem um formato bastante parecido com livros da Agatha Christie, ou livros do Sherlock Holmes, etc., que é um caso curto, bem curto. O livro tem 125 páginas envolvendo apenas um mistério. Nesse livro ele trabalha mais com a apresentação dos personagens e ele dá uma grande introdução para o que vai ser uma série, provavelmente. Ele tem elementos que se fecham no próprio livro e tem elementos que ficam em aberto para serem continuados nos livros seguintes. Vamos falar sobre a história do livro. A história do livro, ela envolve os três personagens, logicamente, que é o Sherlock Holmes, inicialmente, que ele acaba encontrando e se envolvendo nas ruas mesmo, com o Nikola Tesla, que é um outro personagem do livro. Nikola Tesla, ele é mais novo do que o Sherlock Holmes, ele teria acho que uns 12 anos, 13 anos, e o Sherlock Holmes já tem uns 15, 16, assim como a outra personagem que depois aparece, uma dos personagens principais, que é a Irene Lupin. O que acontece é que um personagem chamado Mr. Brown, que é o vilão deste primeiro livro, ele rouba os planos de uma invenção do Nikola Tesla, e ele pretende ganhar dinheiro com isso. E aí a história é quando o Sherlock Holmes ele vê isso acontecendo, ele ajuda o Nikola Tesla ao longo do livro a tentar recuperar seus planos. Nesse intermédio, eles acabam se encontrando com a Irene Lupin. O Sherlock Holmes, você já deve conhecer, ele é um personagem clássico do Arthur Conan Doyle, ele é um investigador brilhante. O Nikola Tesla, ele é um personagem histórico, ele foi um inventor de verdade, ele inventou a corrente alternada e ele disputou por muito tempo qual seria a corrente que ia dominar o mundo junto com o Thomas Edison e acabou perdendo, mas depois ele acabou ganhando quando já estava morto. A terceira personagem, que é uma que não é imediatamente reconhecível, é a Irene Lupin. A Irene Lupin, ela tem esse sobrenome porque ela é filha do Arsène Lupin. O Arsène Lupin, ele é um personagem do Maurice Leblanc, de 1900 e pouco, 1905 mais ou menos. Ele é um ladrão e também um mestre do disfarce. E ele é um ladrão meio benevolente, assim, aquém de Robin Hood, mas não porque ele rouba para dar pros pobres, mas porque ele sempre prejudica gente que é pior do que ele, na verdade. Ele tá do lado errado da lei, mas ele sempre prejudica as pessoas que são muito piores do que ele. Ele é um ladrão que rouba ladrão. Como faltava um personagem feminino clássico para pôr aqui na história, então o Cordenonce escolheu colocar a Irene no lugar do Arsène Lupin. Mas ela tem as mesmas habilidades que o pai. E ela também é jovem, tá lá na casa dos 15 anos, e ela é a que luta do grupo. É uma história bem simples, ela tem um interesse dentro da história, porque o Mr. Brown também roubou uma coisa dela, que é importante, e ela também tá tentando recuperar, e aí ela acaba se aliando aos outros dois personagens, e eles resolvem a história. Como é uma história de mistério e de conhecimento sobre as coisas que estão acontecendo, revelações, é aquele tipo de história que não dá pra eu entregar muita coisa, porque vai estragar. Principalmente que o livro é curto, não tem tanta coisa assim pra falar sobre ele sem que estrague, sem que dê spoilers. Os personagens são o Sherlock, o Nikola Tesla e a Irene Lupin. Eu gosto bastante dos três. O Sherlock, ele é o típico inglês, um pouco almofadinha, um pouco incomodado com as coisas que acontecem sempre, mas ele é observador e inteligente. O Nikola Tesla, ele é sérvio, e ele tem aquele negócio de peixe fora d'água, de ser o estrangeiro que não se adaptou muito bem ainda. O inglês dele é meio quebrado, então ele fala umas frases, às vezes, fora de ordem ou estranho. É um cara muito inteligente, só que a inteligência dele é uma inteligência diferente do Sherlock Holmes. Ele tá mais pra inventor, Sherlock Holmes mais pra detetive, né? Então, eu diria Sherlock Holmes Batman, Nikola Tesla Homem de Ferro. Entendeu? Numa livre analogia. E a Irene, ela é uma combatente extremamente eficiente, ela tem suas habilidades, ela é inteligente de sua forma, ela é uma arrombadora, ela tem muita furtividade, agilidade, etc. Ela tem várias habilidades que ela desenvolveu a partir do pai dela. Ela é francesa, assim como o pai, originalmente de Paris, e ela está em Londres, que é onde se passa toda a história, atrás de um objeto que foi roubado dela também. A Irene... Eu gostei dos três personagens. A Irene, apesar da Irene ser tipo, a típica menina que é irritadinha,
Mas isso melhora rápido até e faz um pouco de sentido dentro do contexto da história. Basicamente é isso. O Mr. Brown é o vilão, eu também gosto dele, por incrível que pareça, eu acho ele um vilão bem feito, apesar de ter pouquíssimo desenvolvimento, porque e provavelmente ele vai aparecer ainda nas outras histórias, né? Nessa história tem um fechamento, mas nada que deixe ele incapacitado de reaparecer, na verdade. Deixa muito em aberto tudo o que vai acontecer mais pro fim da história. E desconfia-se, lógico, a história inteira. O Mr. Brown, ele trabalha para um vilão maior do que ele. Não vou revelar quem é, porque é uma das grandes surpresas do livro, mas ele só aparece no finalzinho, não tem grandes consequências dessa revelação. Mas isso dá a entender já antes, durante o livro inteiro. Fica claro que o Mr. Brown tá mais para um capataz do que um líder. Eu vou falar da escrita. A escrita do Coordenão-se é muito boa, ela é fluida, divertida, ela encaixa muito bem com a proposta aqui. Ele é uma proposta, eu acho que é uma proposta um pouco mais infanto-juvenil mesmo, ser meio young adult, que é muito legal para introduzir adolescentes ou crianças a esse tipo de literatura. É bem aventuresco, divertido, com personagens de uma idade que combina mais com o público. E eu acho que é bem evocativo. É lógico que a primeira coisa que me veio à mente é o Enigma da Pirâmide, que é aquele livro que mostra Sherlock Holmes no internato, conhecendo o Watson. Se tem uma coisa que eu acho que falta um pouquinho no livro é o Watson, mas eu acho que ele está sendo guardado para um momento mais importante depois, né? Mas eu gostaria muito que ele aparecesse, fizesse parte da equipe dos aventureiros, para ser um médico. Só que seria estranho, porque ele seria um adolescente médico, não faz sentido, porque o Watson foi médico no exército. Vamos lá, considerações finais? Eu gostei bastante do livro, eu acho um livro divertido, muito, muito rápido de ler. Ele realmente não perde seu tempo de jeito nenhum. Você não tem aquela sensação de tempo perdido enquanto você lê o livro. Você lê super rápido. Se tem umas falhas, eu acho que são dois principais probleminhas. Que esse livro ele passa muito tempo introduzindo os personagens e às vezes ele deixa a história em segundo plano. E ele é um livro que já é curto, então a história acaba ficando mais curta ainda. Mas eu sei que é importante introduzir os personagens, mas eu achei que podia ter um pouquinho mais de páginas só por causa desse problema. Um pouquinho, assim, podia ser, sei lá, 10, 20 páginas a mais, ia desenvolver melhor. A conclusão do livro é interessante, mas ela é bastante inconclusiva também, né? Eu não gosto muito de notas de rodapé, isso é uma preferência pessoal. Eu acho que notas de rodapé quebram a imersão. Tem muitos momentos que a Irene, ela fala misturando francês e inglês, né? Que eles estão falando em inglês originalmente. E aí as palavras aparecem em francês pra gente, né? No lugar do português. Toda hora tem que remeter a nota de rodapé pra ver o que ela tá falando. Eu também não gosto que ela mistura no meio da frase, ela mistura só as expressões. Aí ela fica parecendo um Joel Santana francês, que fica misturando, sendo que está estabelecido que ela fala inglês perfeitamente, ela está falando em inglês com eles, só que ela gosta de lançar uma expressão em francês no meio toda hora, assim. Vai, um mon dieu, moron, um monte de coisa assim. E eu acho que isso pode ser usado no personagem normal, mas como toda hora tem que ver a tradução, eu acho que é uma quebra, às vezes, da imersão, porque quando eu tô lendo um livro, às vezes eu não percebo mais que eu estou lendo um livro, eu simplesmente estou lendo e virando páginas sem perceber. Mas quando o livro ele tem uma nota de rodapé, quando ele tem aquele númerozinho no meio do texto que faz com que eu tenha que ir até o final da página e ver o que é aquilo, aí quebra o ritmo para mim. Eu percebo que eu estou lendo um livro e eu saí da aventura, digamos assim. Sair da mentalidade. São os únicos problemas que eu vejo. Fora isso, eu vejo mais pontos positivos no livro. Como eu falei, a escrita é muito bem feita, ela é muito ágil, muito interessante. As histórias são legais, os personagens são legais, a ambientação é muito, muito boa, porque Inglaterra vitoriana, né? Acho que tudo isso são pontos positivos pro livro. Eu gostei bastante, no final das contas. Essa é a minha dica de hoje, Sherlock os Aventureiros, o Mistério dos Planos Roubados. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.